Abra sua Bíblia, Atos capítulo número 7. A partir do verso número 17, eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. Eu vou repetir o texto. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? O que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para libertá-los. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Pai, obrigado por essa palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Levanta sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil, e eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um ambiente apropriado para colher esta palavra e produzir segundo o propósito do Senhor. Queridos, lendo um comentário de Moody sobre a vida de Moisés, Moody fala sobre 3 tempos da vida de Moisés, 3 tempos de 40 anos. Ele diz que os primeiros 40 anos de Moisés é quando Moisés achava que era alguém. Fala comigo: Moisés achava que era alguém. E você vai ver no texto, tem fundamento porque ele se achava. O segundo tempo da vida de Moisés é quando Moisés descobriu que ele não era ninguém. Fala assim: Moisés descobriu por 40 anos que ele não era ninguém. E teve a terceira fase de Moisés, é quando ele tem um encontro com a sarça, aonde Moody então diz: aí Moisés conheceu o poder de Deus que transforma um ninguém em alguém. Olha para alguém e diga assim: é possível que mesmo sendo ninguém, ao encontrar o poder de Deus,
você se torna alguém. Então eu gosto muito dessa definição de Moody a respeito desses 3 tempos da vida de Moisés, porque ele vai falar um pouquinho a respeito de uma realidade muito, muito comum entre nós, sabe? E eu vejo aqui que não havia dolo no tempo onde Moisés, ele se expressou em cima daquilo que ele entendia. O problema não era o entendimento de Moisés a respeito do seu chamado. O problema era qual era a fonte que estava alimentando a motivação de Moisés. O problema não era derramar aquilo que ele entendia que Deus queria usar a vida dele. O problema era onde ele estava buscando a água para derramar sobre os outros. O problema do ministério não é só eu sair derramando, mas eu estou derramando o quê? Aonde foi que eu busquei, a origem pela qual eu busquei água, e quando a água que eu bebo, dependendo da origem, ela não vai chegar transformada na vida dos outros, porque a água que eu beber, a origem dela vai transformar naquilo que eu vou derramar. Não se iluda, não adianta você beber uma água suja, achar que vai derramar água limpa. Então o problema não está em transbordar. O problema está em que fonte você está bebendo para transbordar. O texto que a Raquel usou, e nós vemos algumas vezes aqui, João capítulo 4, nos dá um spoiler sobre isso. Aquela mulher samaritana, ela tinha uma fonte, ela tinha um poço. E aquele poço, ela ia ali e ela bebia daquele poço chamado Poço Jacó. Ela se dessedentava daquele poço. Agora Jesus encontra aquela mulher e Jesus nos ensina algo muito precioso. Diz assim: olha, por melhor que seja a fonte de Jacó, você vai beber da fonte de Jacó e ela até vai produzir uma certa satisfação. Mas daqui a pouco, a verdadeira necessidade que está dentro de você vai emergir e você vai sentir sede de novo, porque a fonte de Jacó não pode satisfazer plenamente. Então ele não está condenando a fonte de Jacó, ele só está dizendo que ela não é suficiente. Sabe por quê? Porque você tem que encontrar um lugar que até não haja mais lugar aonde que não seja só ele. A fonte de Jacó tinha seus benefícios. A fonte de Jacó dessedentava a sede dela por um tempo. E aqui eu não estou falando nada de errado sobre a fonte de Jacó. Eu só estou dizendo que ela não é suficiente para você despejar a água viva. E muitas vezes nós queremos despejar e nós queremos derramar a água que nos satisfaz parcialmente. Deixa eu lhe contar um segredo. Tudo que satisfaz você parcialmente, que sai de você, também vai satisfazer o outro parcialmente. Jesus está contando para aquela mulher, e a história dela é muito linda, não posso gastar tempo, eu amo esse texto. Sabe, aquela mulher teve 6 relacionamentos, e mostra claramente que havia um vazio dentro dela, e esse vazio que havia dentro dela, ela tentou satisfazer através de relacionamentos amorosos. Ela tinha um vazio dentro dela, e ela achou que esse vazio podia ser satisfeito com casamento, e ela casou. Tem alguma coisa errada no casamento? Eu sou 40 anos casado, vou morrer casado, tá? Então não tem nada errado no casamento, mas ela colocou nessa fonte toda a sua satisfação. E ouça, relacionamento nenhum vai satisfazer você plenamente. E ela bebeu e ela se satisfez por um tempo. Aquele casamento deu errado. O que acontece? A sede voltou, ela foi lá de novo e bebeu mais um gole. E Jesus está falando, sabe, você está buscando algo que jamais vai te satisfazer plenamente. Essa água que você está buscando, e ele fez um paralelo com a água, com a fonte de Jacó. Essa água que você está pegando aqui, ela até vai dessedentar você por alguma razão. Ela até vai produzir um benefício para você. Ela vai produzir um alívio em você. Mas daqui a pouquinho, a hora que der errado,
você vai voltar a ter sede. E você vai ter que pegar essa água de novo. E você vai beber mais um gole. Mais um gole. Mais um gole. Aí Jesus falou uma proposta. Agora, se você beber da água que eu lhe der, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. O que Jesus está nos ensinando? Que na verdade, Ele é a fonte da plena satisfação. Só que Ele não para por aí. Ele chega e diz assim: essa água vai te satisfazer de tal maneira que do seu interior, está aqui, você está comigo aqui? Quando você bebe da fonte certa, você vai jogar a água certa. Quando você bebe de uma fonte que parcialmente te satisfaz, você vai derramar uma água que vai satisfazer parcialmente pessoas. Porque você não pode dar aquilo que você não bebeu. Pessoas rasas que vivem de gole em gole. Pessoas rasas que vivem de fontes humanas, fontes de Jacó, elas até derramam. E elas derramam sobre pessoas aquilo que ela tem. E quando ela não é totalmente satisfeita, aquilo que ela dá também não satisfaz totalmente ninguém. Mas quando você bebe da água viva, da verdadeira água, essa água vai entrar dentro de você. E agora ela vai produzir uma saciedade tão grande em você, tão grande, que ela não vai conseguir se conter aqui dentro. E a água que você bebe, ela vai sair de você e ela vai jorrar através de você. O que o texto termina? Como é que termina o texto? O texto diz que aquela mulher falou: me dá dessa água. Eu preciso. Não aguento mais 7 casamentos, não aguento mais 8 casamentos. Eu estou buscando na fonte errada. Ainda que me cause um prazer temporário, isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu não aguento mais voltar nesse poço. Eu não aguento mais voltar nessa fonte. Eu não aguento mais ficar bebendo e continuando a ter sede, bebendo. Sabe, se o Senhor tem a solução, me dá essa água. E no desespero, Jesus diz assim: eu sou essa água viva. E quando ela bebe dessa água, a satisfação é tão grande dentro dela, que o texto está dizendo que ela sai sobre a cidade e ela derrama sobre a cidade a água que a satisfez. O que eu quero dizer é que o problema não está em sair dessa conferência com desejo de derramar. Isso é muito bom. A minha preocupação é: você está derramando a partir de que fonte? Qual é a fonte que está te levando? Querido, estamos vivendo um tempo complicado. Falando de águas, fontes, derramar. O pessoal do Rio Grande do Sul está atormentado com derramar de água. Então, o que eu quero dizer para você é que o problema não está no derramar de água. A grande busca e eu acho que o grande nicho da questão é aonde eu estou buscando água para derramar sobre a vida de pessoas. Quando eu olho esse texto da vida de Moisés, eu quero que você me acompanhe. Você vai perceber que uma das características de um derramar saudável, de um jorrar saudável, é que ele não acontece de forma rompante. Pá! Quando rompe uma barreira, esse derramar de água não é bom. O derramar de água, ele é saudável quando ele tem um processo. E para mim, um dos grandes problemas da nossa geração é que as pessoas não gostam de processos. Eles querem sair dessa conferência
Querido, enche um pouquinho hoje, enche um pouquinho amanhã. Continua enchendo, continua enchendo, continua enchendo, continua enchendo, continua enchendo, continua enchendo, continua enchendo. Porque me perdoe a franqueza, isso é minha característica, tá? Me perdoe a franqueza. Se você se encher, mas não continuar se enchendo, você vai se esvaziar. Daqui a pouco não só você não tem o que oferecer, como agora você está com sede de novo. Então eu quero falar sobre o processo. Eu quero falar sobre buscar coisas que vão levar processos, e você vai ter que aprender a lidar com os processos. Esse texto de Atos capítulo 7, eu gosto de dividir ele em 5 etapas, tá? Eu gosto de dividir em 5 momentos na vida de Moisés. Não quero competir com o Moody dividiu em 3 e com muita sabedoria, né? Eu quero dividir em 5 etapas. Primeira etapa, eu quero chamar de propósito. Essa etapa você vai ver do versículo 17 até o versículo 20. Você vai ver ali essa primeira etapa na vida de Moisés, propósito. A segunda etapa eu chamo de preparo. Você vai ver do versículo 21 e o versículo 22. A terceira etapa eu vou chamar de ativação. É quando você vai ver isso do versículo 23 ao versículo 25. Depois você vai lidar com a decepção, a frustração. Você vai ver isso do versículo 26 ao versículo 29. E finalmente o recomeço. Você vai ver isso do versículo 30 até o versículo 36. Então eu quero dividir essa história de Moisés em 5 momentos, nesse tempo que a gente tem, rapidamente, para você entender como processos são saudáveis e como você, através de processos, derrama a água certa da forma certa. Vamos começar pelo propósito. Versículo 17 vai dizendo assim: e chegando e aproximando-se o tempo, presta atenção, aproximando-se o tempo de Deus cumprir a promessa que havia dado a Abraão. Prestou atenção no texto? Ou seja, Deus prometeu algo para Abraão. Você vai lá de Gênesis 12 até Gênesis 19, você vai ver essa promessa, o processo da promessa. Deus prometeu a Abraão que ele seria um povo, que ele teria uma terra prometida, que ele teria um filho, que seria uma grande nação. Deus fez uma promessa para Abraão. E dessa promessa Deus falou que essa terra manaria leite e mel. Ou seja, o que se entende é que até esse momento, reportando a nação de Israel, até o momento do Egito, a promessa que Deus havia feito a Abraão ainda não havia se cumprido. Porque o texto diz, aproximando-se o tempo do cumprimento da promessa. Ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão. Aí entrou Isaac, Jacó, José, 400 anos, aí nasce Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés nasce, agora finalmente estava chegando a hora de Deus cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão. Então eu quero começar por aqui. Todo propósito, ele é mais antigo do que a sua certidão de nascimento. Eu vou repetir. Todo propósito de Deus, primeiro é estabelecido em Deus e depois ele é materializado na terra. Daí porque Jesus faz a oração do Pai Nosso, que seja feita na terra aquilo que já está feito no céu. Ou seja, todo o propósito de Deus, primeiro ele nasce em Deus, na eternidade, ele nasce no céu, e no tempo oportuno, esse propósito se manifesta na terra. Ou seja, Deus fez uma promessa em Gênesis capítulo 12, e agora só em Êxodo capítulo 1 e 2, quando Moisés nasce, a Bíblia diz, e finalmente, estava chegando a hora de cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Aqui eu quero começar. Querido, você tem um chamado, você é um propósito de Deus, mas descansa, vai levar tempo.
Se você não aprender a lidar com o tempo, você vai cumprir o propósito na hora errada. Provérbios capítulo 20, versículo 21. A herança adquirida às pressas, o seu fim é maldição. A herança antecipada, o seu fim é turbulência. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que mesmo sendo um projeto de Deus, mesmo tendo uma promessa de Deus, se segura, take it easy, tem a hora certa. Se você não aprender a esperar, você pode até começar, mas vai dar ruim. Vai dar ruim. E ouça, o estrago é pior do que se não tivesse acontecido. O próprio Abraão sabia disso. Era para ter esperado Isaac. Ismael é herança antecipada. E está aí a desgraça até o dia de hoje. A brigaiada que está aí nada mais é do que uma herança, uma promessa adquirida às pressas. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que todo projeto de Deus, toda promessa de Deus, sabe, ela primeiro nasce em Deus. Depois de um tempo, ela se materializa na terra. Então, você, como projeto de Deus, como promessa de Deus, é mais antigo do que a sua certidão de nascimento. Primeiro você nasceu em Deus. Agora, na hora certa, Deus gera você na terra. Jeremias capítulo 1 vai falar sobre isso. Antes de você ser formado, eu já tinha te estabelecido como profeta entre as nações. Jesus, ele foi profetizado no Éden, em Gênesis, e ele nasceu no Evangelho de Mateus, 4.000 anos depois. Então quero que você diga o seguinte: você é um projeto de Deus, e o fato de você ter sido gerado na terra, nada mais é do que um sonho de Deus que se materializou. Pode virar para alguém e dizer assim: você é um sonho de Deus materializado. Diga assim: você, primeiro, lá atrás, nasceu no coração de Deus. Você é um sonho de Deus. Um dia, seu papai, sua mamãe concebeu o sonho. Então você nasceu por causa de um propósito. Você existe por causa de um propósito. Agora preste atenção. Todo propósito de Deus só pode ser controlado por Deus. Eu vou repetir. Todo projeto de Deus não tem como ser controlado por estratégias humanas. Quando você vai na história, o próprio texto vai dizer ali, a partir do versículo 17: e aproximando-se o tempo em que Deus havia de cumprir a promessa, nasceu Moisés. E ele era formoso aos olhos de Deus. A palavra formoso aos olhos de Deus significa formado para, ou seja, propósito. A palavra formoso aqui não é bonitinho, não. Deus não olhou Moisés e falou: ai, finalmente fiz alguém bonitinho na terra. Você está entendendo o que eu estou falando? A questão aqui não se trata do estereotipo, do físico. A palavra formoso aos olhos de Deus, ou seja, formado para. Não é que ele era bonitinho aos olhos de Deus. Ou seja, a beleza de Moisés para Deus estava no propósito. A beleza de Moisés não estava na sua indumentária, não estava na sua formação, no formato do seu rosto, no tamanho da sua orelha, na beleza dos seus cabelos. O formato e a beleza de Moisés estava porque ele nasceu, porque Deus o queria na terra. Agora presta atenção. A mãe de Moisés olhou e falou assim: uau, esse menino é formoso. A filha de Faraó, você vai ver isso em Hebreus capítulo 11, ela olha assim: é formoso. Só que todas essas pessoas, principalmente Joquebede, ela entende que a formosura de Moisés não tinha a ver com a sua beleza física, tinha a ver com o seu propósito.
E o que ela faz? Ela toma para ela a responsabilidade de cuidar do projeto de Deus do jeito dela. Presta atenção. Todas as vezes que você tenta cuidar do projeto de Deus, que é você, do seu jeito, vai ser luta, dor e sofrimento. A Bíblia diz que por 3 meses essa mãe tentou esconder Moisés. O que ela estava dizendo? Eu sou responsável pelo chamado do meu filho. Eu vou fazer tudo o que eu posso. E ela atribuiu para ela a responsabilidade de cuidar daquilo que só Deus pode cuidar. A Bíblia diz que por 3 meses ela se esforçou para manter Moisés longe da espada de Faraó. Só que o texto de Êxodo vai dizer assim: e não podendo mais esconder. Ouça bem, e não podendo mais esconder. Ouça, enquanto aquela mãe, Joquebede, tentou governar o projeto de Deus do jeito dela, você consegue imaginar, cada vez que passava o exército de Faraó na porta dela, ela tapava a boca daquele menino. Não chora, garoto, você vai morrer, menino. E ela ficava louca, escondia. 3 meses de luta, dor e sofrimento, porque ela tentou fazer o controle do projeto de Deus do jeito dela. Só que tem um dia que você não aguenta mais tentar fazer o projeto de Deus do seu jeito. E quando você não aguenta mais, o que você tem que fazer? Fala comigo. Cria um cesto. Fala comigo. Cria um cesto. Enche de betume, cai dentro dele e deixa o rio levar. Entenda, Jean, que foi profético. Quando ela criou, ela não botou no lombo de um cavalo. Por que ela botou no rio? Provérbios 21, capítulo 1. O coração da autoridade é como um rio na mão de Deus, que Ele inclina para onde Ele quer. Quando ela botou no rio, ela estava dizendo: Senhor, eu não aguento mais, o projeto é teu, se vira, vou largar ele no rio, porque o rio é governado pelo Senhor, e para onde o rio levar, vai ser melhor do que eu tentar controlar ele. Então eu quero dizer para você, você é um projeto de Deus. Você é uma promessa de Deus, você nasceu por causa de um propósito. E se você está lutando e sofrendo, é porque seguramente ou possivelmente você está tentando controlar a sua vida do teu jeito, por isso está sofrendo. Então nessa noite, cria um cestinho imaginário, pula dentro dele e fala assim: ó, leva eu, leva. Quantos gostariam de fazer isso essa noite? Fica a mão em pé. Você fica aí. Quantos gostariam de fazer? Fica a mão. Quem gostaria de fazer isso hoje? Pular no rio. Não abaixa a mão. Presta atenção. Agora ouça o que eu vou dizer. É perigoso. Não. Continua com a mão levantada. Deixa eu lhe contar um segredo. Quando você confia em Deus, se lança no rio, é provável que Deus vai te levar para onde você está fugindo de ir a vida inteira. Aquela mãe passou 3 meses escondendo Moisés de Faraó. Ela falou assim: agora sim, vou confiar em Deus. Pegou o menino, entregou na mão de Deus. Sabe o que Deus fez? Levou ele lá para o Alphaville. Ou não, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Levou Moisés para onde ele não queria ir. Quem aqui já disse: eu nunca vou morar em São Paulo? Eu disse. Eu tenho uma boa notícia: eu sou pastor em São Paulo há 20 anos. Eu decidi pular no rio. Olha, alguém diz assim: entrar no rio. Fala, entrar no rio é perigoso.
Só tem um detalhe, querido, presta atenção. Qual o detalhe? É que Deus pode até levar você para onde você não quer, mas quando chegar lá, Deus paga a conta. Não, você não entendeu. Eu vou repetir. Aonde Deus levou Moisés? Para onde a mãe tentou deixar de fora. Aí quando chega lá, está lá a princesa. Oh, formoso. A Miriam fala assim: você quer uma mulher para ajudar a criar? Quero. Quem foi que ela chamou? A mãe de Moisés. Agora sabe, Raquel, qual a coisa linda? A coisa linda é que aquela mãe que confiou em Deus, e Deus levou Moisés para onde não queria, ela recebe Moisés de volta e ainda recebe um salário para cuidar dele. Eu vou repetir, ouça: todo provedor tem uma função muito importante. Você consegue entender o que eu vou dizer? Olha, quem controla paga a conta. Eu vou repetir: quem controla paga a conta. Enquanto você ficar se mandando, tu vai pagar a conta. Mas a hora que você pular no rio, não importa para onde Deus te leva, Ele paga a conta. Adriano, todo controlador também será o provedor. Todo controlador também será o provedor. Aí você decide quem você quer que seja o provedor da sua vida. Ou você, e aí tu paga a conta, ou Deus. Fase número 1, propósito. Moisés é um propósito de Deus. Foi gerado por causa de uma promessa. Moisés é um propósito de Deus. Não podia ser controlado com mãos humanas. Moisés é um propósito de Deus. Sabe, quando foi entregue para Deus, tudo funcionou. Deus pagou a conta. Então eu estou falando sobre a primeira fase da sua vida, da minha vida. É entender que nós somos um propósito de Deus, que não tem como a gente controlar isso, e é melhor entregar logo e deixar a jurupoca piar. Fase 2, o preparo. Versículo de número 21 e 22 vai dizer assim, sabe, olha que coisa linda, tá? E Moisés foi educado. Não gosto, vou lá no versículo 22. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi mantido na casa de seu pai. Quando disposto, a filha de Faraó o recolheu e criou com seu próprio filho. Agora, ouça bem: Moisés foi educado em toda a sabedoria do céu. Vou repetir: Moisés foi educado em toda a sabedoria bíblica. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. E essa sabedoria dos egípcios tinha uma certa saciedade. Por causa da sabedoria do Egito, ele se tornou poderoso em palavras e em obras. O meu problema não é se você é poderoso em palavras ou em obras. Meu problema é qual foi a fonte que te fez poderoso em palavras e obras. Acho que você não entendeu, vou repetir. O problema é que se você bebe da sabedoria do Egito, ainda que você tenha um propósito, você vai pegar dentro do propósito e despejar o Egito que te formou. E o que mais tem hoje nos púlpitos é gente chamada despejando Egito, sabedoria
poder do Egito, estratégia do Egito, capacidade do Egito. Estou cheio, poderoso de obras e palavras, tenho 1 milhão de views, 50 mil seguidores, mas o que move é uma fonte contaminada chamada Egito. Chamada Egito. Egito dá resultado. O problema é que tipo de resultado o Egito produz. Então você não está atrás de resultado, você tem que estar atrás da fonte certa. O problema de Moisés não foi se preparar, foi aonde ele se preparou. Foi quem foi a inspiração dele. Quem foi a inspiração de Moisés? O êxito do Egito, a nação mais poderosa daquela terra, a estratégia mais eficaz de guerra. Os conquistadores não perdiam uma batalha e aquilo estica. Eu quero ser vencedor, eu quero ser como o Egito, eu vou vencer, eu vou romper, eu vou ter uma igreja de tal tamanho, eu vou fazer esse chamado, eu vou fazer aquele chamado. Aí você olha para o Egito e fala: descobri a fonte, lá no Egito se cresce, lá no Egito se domina, lá no Egito tem resultado, então eu vou beber da água do Egito, eu vou beber da fonte do Egito, eu vou beber da fonte do Egito. O problema, Gabi, é que no preparo, se você escolher e beber da fonte errada, você vai causar dano na vida de pessoas, e você nunca vai ser satisfeito plenamente, porque no Egito, você faz, recebe, você quer mais, 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 você quer mais. Mais seguidores, mais view, mais isso, mais programação, mais. Ouça, cuidado, pastores, líderes, porque a forma pela qual você atrai as pessoas para o seu ministério é a forma que você vai ter que manter elas. Você está atrás de uma estratégia que funciona? Egito. Mais do que uma estratégia, você tem que buscar a fonte certa. Você tem que buscar na fonte certa. A fonte Jacó satisfaz sede. A fonte Jacó te sustenta, mas ela é contaminada, porque tem algo do homem. Por isso Jesus diz: agora, a minha fonte, a minha fonte, aquilo que eu der, se você beber dessa fonte, aí sim, você vai ser preparado da maneira correta. Sabe, queridos, ouça bem. Sabe, Deus tem dado ferramentas para você se preparar. O carisma é uma das ferramentas mais preciosas que tem. Agora, quantas pessoas você conhece que fizeram carisma e estão tão perdidos quanto antes? Sabe por quê? Porque tem uma outra coisa. No seu preparo, não adianta você beber a água boa, de uma boa escola, de um bom preparo, se você depois parar de beber. Você vai ter que continuar derramando. E para derramar, você vai ter que continuar bebendo. Você vai ter que continuar bebendo. Processos. Propósito de Moisés. Ele nasceu por causa de um propósito. O problema de Moisés é que ele bebeu da fonte errada. E quando ele bebe da fonte errada, o que acontece? Aquilo que ele faz vai dar errado. A terceira fase da vida de Moisés chama-se a ativação. Falamos sobre o propósito, falamos sobre o preparo. A ativação. A ativação está no versículo 23 a 25. E vai dizer: certo dia, estando Moisés com 40 anos,
Ou seja, agora ele achava que era alguém. Tá ok? Aqui que o Moody entra. Nos 40 primeiros anos, ele se contaminou da fonte do Egito, agora ele achava que era alguém. Certo dia, estando Moisés, 40 anos, resolveu visitar os seus parentes, o povo de Israel. Ao ver o egípcio maltratando o israelita, defendeu o israelita, vingando, matando o egípcio. É assim que o céu funciona? Ele quis cumprir o propósito dele com a estratégia do Egito. Não, você não entendeu, vou repetir. Ele era o libertador? Era. Ele era o cumprimento da promessa? Ele era. Ele era o propósito? Era. Mas a fonte que ele tinha bebido era uma fonte que matava pessoas para cumprir propósito. E aí vem a palavra de oferta. Cuidado para você, em nome do propósito, não matar pessoas. Propósito se cumpre de qualquer jeito, porque para todo propósito, diz Eclesiastes capítulo 8, tem um tempo, mas tem uma forma. Não é só você fazer a hora certa, mas você tem que fazer da maneira certa. Propósito certo, na hora certa, da forma errada, gera morte. Eu vou repetir. Propósito certo, na hora certa, da forma errada, é destruição. Eu gosto muito do exemplo de Davi. Davi passou 13 anos ungido rei, mas entendeu que não era tempo de ir para o reinado, porque Saul estava vivo. Então ele sabia do propósito dele, ele respeitou o tempo. Quando Saul morreu, Davi sobe a Jerusalém. Quando ele sobe a Jerusalém, ele diz assim: não tem como governar sem a arca. Não tem como governar sem a arca. O que ele faz? Ele vai buscar a arca, cabeça certa. Ele vai buscar a arca. E quando ele traz a arca, ele teve uma boa ideia. Olha para alguém e fala assim: cuidado com as boas ideias. Ele botou a arca no lombo dos animais. E a Bíblia diz que ele estava fazendo a coisa certa, na hora certa, da forma errada, e gerou morte. Então o problema não é só você entender o propósito. Agora não é só você ter a fonte certa, é você fazer a coisa de maneira certa. Moisés sai. Eu gosto desse texto quando ele diz assim: ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e vingou, matando o egípcio. Agora olha o que diz: imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele tinha sido enviado por Deus para resgatá-lo. Então ele sabia do chamado dele. Ele falou assim: eu entendi que eu sou o libertador. Agora ele sabia do propósito, só que ele cumpriu o propósito da maneira do Egito. Ele cumpriu o propósito matando. E a Bíblia diz que Moisés ficou feliz com o resultado e foi dormir feliz. O próprio texto vai dizer assim: e no dia seguinte, querido, quem é que mata alguém, está com medo de Faraó e volta para a cena do crime? Me pergunta, o que Moisés foi fazer no dia seguinte de novo lá, Raquel? Matar outro egípcio. Porque quando ele matou, ele falou: entrei no meu chamado, pronto. Eu sou matador de egípcio. Deus me chamou para libertar meu povo do Egito, e eu matei um, vou matar outro. A Bíblia diz que nesse episódio ele vê dois irmãos brigando, e ele tenta acertar o conflito entre os irmãos. E o irmão fala assim: rapaz, quem é você, rapaz? Presta atenção, está se achando? Quem te fez juiz? Quem te colocou isso? Está pensando o quê? Eu vou te caguetar, vou falar para Faraó que tu é assassino, tu vai ver algo. A Bíblia diz que a estas palavras, repita comigo, a estas palavras, de novo, a estas palavras, Moisés fugiu. Que Moisés não fugiu porque tinha medo de Faraó. Moisés fugiu
quando tentou administrar um conflito entre seus irmãos. Moisés entrou no exercício do seu chamado, Moisés entrou na ativação do seu chamado, só que entrou da forma errada. E quando você entra da forma errada, os seus irmãos não vão te aceitar e vão dizer assim: você é um inconsequente, você é um irresponsável. E ele foi ferido no exercício do chamado. Quando a Bíblia diz que Moisés fugiu a estas palavras, o que acontece? Eu gosto de pensar que Moisés foi ferido no exercício do ministério. Embora ele tenha agido de maneira inconsequente, aquilo que ele fez feriu a ele. A palavra que foi lançada sobre ele, a Bíblia diz que aquele rapaz falou assim: quem é você? Quem você está pensando que é? Você está achando que é assim que Deus age? Eu vou te entregar, você vai ver algo. E a Bíblia diz que naquele momento Moisés acolheu aquela crítica, Moisés acolheu aquele momento, e aquilo se tornou uma decepção. Aqui entra o quarto momento da vida de Moisés. É quando ele é decepcionado no exercício do ministério. Não levanta a mão. Quem aqui já foi ferido enquanto trabalhava na igreja? E Moisés entendia que Deus havia de libertar o povo por seu intermédio. Foi para o Egito, começou o ministério dele, matou um egípcio e falou assim: agora entrei no chamado. Yes! No dia seguinte, enquanto exercia o chamado, ele foi ferido por um dos irmãos. Deixa eu contar um segredo para você, queridos. Você vai ter que aprender a lidar com as feridas do ministério, porque a maioria delas não é problema dos outros, é inconsequência pessoal. E é mais fácil culpar alguém do que assumir a sua responsabilidade. É mais fácil falar: é porque eu tinha um Saul na minha vida. Mas foi você que foi rebelde. Não todos, talvez uns 95%. Queria deixa eu falar uma coisa para você. A coisa mais comum que existe chama-se a decepção no exercício do ministério. Eu tenho uma boa notícia: quando você aceitou o chamado, você errou não tendo lido as letrinhas atrás do contrato. Estava escrito lá: você vai sofrer, você vai padecer, você vai ser injustiçado, você vai ser criticado, não vão te entender, vão te abandonar, vão te entregar, vão te amaldiçoar. Estava tudo escrito lá. Aí você falou: pastor, onde é que está esse contrato? Sermão do Monte. Onde está esse contrato? Sermão do Monte. Quem quiser ser meu discípulo, se alguém lhe bater na face direita, não, sou macho. Se alguém lhe tomar algo, tomou uma vez só. Eu tinha alguém no ministério e disse: pastor, não se abaixa não. Quanto mais você abaixar, mais aparece o cofrinho. Eu dizia: falou, querido, eu prefiro o meu cofrinho exposto do que meu chamado exposto. Você não existe para construir muro, você existe para construir ponte. E está escrito no teu contrato que você ia ser odiado, ia ter que amar, ia ser esbofeteado, ia ter que dar outra face, ia perder coisas, ia ter que dar aquilo que nem pediram, ia caminhar até a exaustão, e quando estivesse cansado, ia ter que caminhar um pouquinho mais. Sabe o que acontece? É que nós somos que nem Moisés. A gente se decepciona.
Não vou mais brincar, não. Não quero mais brincar. Em 1927, fulano fez isso comigo. Em 1934, não sei o quê. Em 1955, pelo amor de Deus, sai dessa lama, jacaré. Sai dessa lama. Até quando você vai ficar com essa dor de cotovelo? Me feriram na igreja. Eu estava no exercício do meu chamado. Eu era profeta. Eu era não sei o que. Vá se cuidar, rapaz. Sabe por que as pessoas desistem do ministério? Porque elas trabalham para pessoas. E quem trabalha para pessoa, quando não reconhece e quando não é reconhecido, abandona e fica chupando o dedo. Mas quando você trabalha para Deus, é dele que vem a recompensa. Não importa o que alguém faça, não importa o que alguém fale, eu trabalho para Ele. Tem muita gente que está me ouvindo hoje, que está curtindo dor de cotovelo por 40 anos. E está pois é, pastor. Gente, pelo amor de Deus, cresça. Cresça. Você trabalha para o único que não vai te decepcionar. Paulo diz que quando você trabalha para Deus, é dele que você recebe recompensa. Eu gosto muito daquele texto de Filipenses, quando Paulo fala assim, quando você dá uma oferta, você não dá porque eu preciso. Você não dá oferta porque eu preciso. Você não dá oferta para mim. Eu já aprendi a viver com pouco, já aprendi a viver com muito. Sei viver em abundância, sei viver em fartura, sei viver em faltura. Porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aí ele diz assim, no versículo 14: todavia fizeste bem em participar do meu chamado, porque isso vai redundar em crédito para você, não é para mim. Quando você oferta na igreja, não pense que está abençoando o pastor, está abençoando você mesmo, está aumentando a tua conta corrente no céu. Por isso que a Bíblia diz que é a casa do tesouro tem um banco no céu. Aí Paulo termina esse texto dizendo assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, não sou eu, não é o dinheiro que você me deu, é o dinheiro que você deu para Deus, Ele vos recompensará. Quando você aprende a trabalhar para Deus, ainda que doa o que os homens fazem, ainda que você passe por decepção, ouça bem, Deus nos testa através dessas coisas. Eu amo Davi. Eu aprendi uma coisa com o Davi: enquanto você não aprender a arte da solidão, da injustiça, do esquecimento, do abandono, da traição e da ingratidão, você nunca vai ser rei. Nunca. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que tu vai sofrer mesmo. Gente, quando Paulo se converteu, Aline, quando Paulo se converteu, Paulo teve aquele encontro com Jesus, recebeu a primeira profecia da vida de Paulo. Chegou um profeta lá, eis que te digo, Paulo, agora que você teve um encontro com Jesus, agora que você entrou no chamado, Ele manda dizer o quanto você há de sofrer por Ele. É a primeira profecia que ele recebe. Como é que termina o ministério de Paulo? Como é que termina? Ele está na casa de Filipe, está indo para Roma, aí chega Ágapo, pega um cinto, diz assim: cara, não vai não, tu vai morrer. Ele falou assim: eu recebi essa profecia lá no início, eu vou morrer
Se tiver que morrer, eu morro. Porque eu aprendi a lidar com a dor, com o sofrimento, com a injustiça, com a solidão. Porque eu não fui chamado para agradar o homem. Eu não fui chamado para me agradar. Eu não fui chamado para fazer o que eu gosto. Eu fui chamado para fazer aquilo que o meu Senhor tem para fazer. E se eu tiver que sofrer por isso, eu vou sofrer. Mas eu não desisto. Sabe, querido, você tem que ser, sabe, igual aquele cara que diz assim, ó, a gente tomba, mas não freia. Eu vou repetir. Entra na curva, até toma, mas não freia. Não tem como, segue adiante. Falamos sobre o propósito, falamos sobre o preparo, falamos sobre a ativação, falamos sobre a decepção. Agora vem a melhor parte, o recomeço. E eu gosto disso, eu gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Do versículo 30 ao versículo 36, você vai ver a história do recomeço. A Bíblia diz que um dia está lá Moisés, 40 anos, a segunda fase dele. Lembra da primeira fase? Ele achou que era alguém e não era ninguém. A segunda fase dele, ele descobriu que ele não era ninguém. Aí ficou 40 anos fora. E a terceira fase é quando agora ele vai encontrar o poder de Deus, que vai fazer um Zé Ninguém virar alguém. E é isso que é a reativação dele. Ele está andando. Agora, ele não está andando por qualquer lugar. Gabi, sabe onde ele está andando? No monte de Deus. Ele passou 40 anos longe do monte de Deus. Ele passou 40 anos sofrendo a dor de cotovelo de ter sido ferido dentro de casa. Ele passou 40 anos reclamando que quando ele entrou no ministério, alguém puxou o tapete dele. Ele passou 40 anos murmurando, um som de Mutley. Ó vida, ó sorte, ó azar. Ó vida, ó sorte, ó azar. 40 anos. Ouça, tem um dia que você vai cansar dessa choradeira. Tem um dia que nem você aguenta mais essa tua choradeira. Você já infernizou a vida de tanta gente. Mas tem um dia que nem você se aguenta mais. Aí só tem um jeito. Volta para o monte de Deus. Aí entra a terceira fase de Moisés. O que Moisés foi fazer em Horebe, monte de Deus? Encontrar Deus. Porque até ali, a fonte dele, ele derramava a fonte errada. Você não vai ver em momento nenhum que Moisés se tornou poderoso em palavras e obras porque ele se formou nas doutrinas de Deus. Ele se tornou poderoso em palavras e obras por causa do jeito do Egito. Agora ele cansou. Sabe, Raquelzinha? Ele agora vai buscar a fonte certa. Porque toda fonte que ele bebeu voltou a ter sede. E ele queria derramar agora uma água saudável. Aí ele vai para o monte de Deus. O que ele foi fazer no monte de Deus? Encontrar Deus, Bruno. Ter um encontro com Deus. Deixa eu falar um segredo. Quando você vem para uma conferência do Carisma, você sai da sua casa, pagou a subscrição. Não se engane, você veio para Horebe, aonde Deus tem uma palavra para você. Moisés foi para Horebe, Renata, porque ele queria ouvir Deus. Ele queria ouvir Deus. E o Moisés passou o tempo todo assim: Deus fala comigo, Deus fala comigo, lá em cima no monte, fala comigo. Fala comigo. A Bíblia diz que de repente, uma manifestação de Deus, uma sarça ardia no altar. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, e disse Moisés: eu vou dar atenção a essa manifestação.
eu me virarei para ver o que Deus está fazendo. E o texto diz: e vendo Deus que Moisés se virara para ver, falou com ele. Não, você não entendeu? Não adianta você estar no lugar onde a sarça arde, se você não quer dar atenção à sarça. Quando a sarça começou a arder, Moisés falou: é isso que eu vim buscar. É isso que eu vim buscar. E aí Deus fala com ele, fala: cara, eu não desisti de você não. O povo está sofrendo e eu vou te enviar lá. E eu estou concluindo. Moisés começa a dar as desculpas para recomeçar. Está cheio de gente aqui dando desculpa. Está cheio de gente aqui dando desculpa. E aí começa assim: eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Se eu fosse avivada que nem a Raquel, se eu fosse mestre que nem o Pobel, ó, foi bom. Né? Se eu fosse pop, se eu tivesse, a unção, a graça do André Fernandes, ouça, deixa eu falar um negócio para você, querido. Deus vai usar você do teu jeito, não do jeito dos outros. Aí Moisés diz: eu não sei falar. Deus falou: fica tranquilo, vou botar alguém para te ajudar. Aí Moisés tem um segundo problema, ele apresenta a segunda desculpa. Senhor, a hora que eu for encontrar o faraó, lá no faraó, o cara vai, cadeia. O cara vai me matar. Sabe o que Deus responde? Êxodo capítulo 3. Ele fala assim: faraó é problema meu, não é problema seu. Ele está dizendo assim: o diabo deixa comigo. A oposição do mundo espiritual eu venci na cruz do Calvário. Faraó é problema meu. Diga a ele que o eu sou te mandou. Só isso. Só isso. Então não se preocupa com o diabo, com macumba, com frango na esquina. Para com esse troço, essa noia. Faz sinal da cruz quando passa e vê uma vela acesa. Diga assim: o diabo é problema de Deus e Deus já venceu ele. Mas, agora presta atenção, terceira desculpa: e aqueles caras que não me aceitaram lá na igreja? E aquela turma lá da igreja que quando eu quis ser o líder deles não me quiseram? Como é que eu vou voltar para lá? E o que é que eu vou dizer para eles? E por que que eles vão acreditar em mim? Essa era a terceira questão de Moisés. Aí Deus faz uma proposta para ele. Deus fala assim: Moisés, o que você tem na mão? Moisés, o que você tem na mão? Ouça, Deus só precisa daquilo que Ele já te deu. Você está querendo aquilo que Ele não te deu. Você está olhando para a vida dos outros e querendo o que Deus deu para os outros. Deus chega para Moisés: Moisés, eu só preciso que você me dê o que eu te dei. Usa o que eu te dei. O que você tem na sua mão? Aí, um cajado, Senhor. Ele falou assim: é o suficiente. Eu só preciso disso. Coloca na minha mão. A Bíblia diz: joga lá, jogou. Virou cobra. Pega ela pelo rabo. Virou cajado. Qual o recado que Deus está mandando? Moisés, essa vara inútil para você, na minha mão, eu vou fazer milagres extraordinários. Aquilo que é ruim para você, que não vale nada para você, bota na minha mão, que eu vou te credibilizar por aquilo que você vai fazer com essa vara. Com essa vara você vai tocar, o mar vai se abrir. Com essa vara você vai pegar 10 pragas, fazer acontecer, deixar de acontecer.
Ele está dizendo assim: Moisés, ouça bem, tá? Me coloca só o que eu te dei na minha mão, eu vou credibilizar você diante das pessoas com o meu poder. Com o meu poder você vai abrir mar, com o meu poder você vai fazer milagres. Aí Deus fala assim: quando chegar diante dos seus irmãos, deixa que eu vou usar você. Eu vou usar você. E quando você começar a botar essa vara, todo mundo diz: uau, Moisés, 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 milagre, crescimento, profecia, Moisés, Moisés, Moisés. Só que eu estou terminando, tem 3 minutos para terminar. Em Êxodo capítulo 4, a Bíblia diz assim: esse será o primeiro sinal. Fala comigo, primeiro sinal. Ele está dizendo assim: quando eu usar a sua vida, quando eu começar a usar você, isso vai credenciar você, e esse sinal vai respaldar você. Só que em seguida diz: se contudo eles não acreditarem no primeiro sinal, está lá em Êxodo capítulo 4, eles crerão no segundo sinal. Eu vou repetir. Ele diz assim: se vocês, quando você for usado, isso vai credibilizar você. O que eu vou fazer através de você vai credibilizar o teu chamado, os milagres, a pregação, sabe? Uau! Mas se isso não for suficiente, se eles não crerem nesse sinal, eu vou te dar um segundo sinal. Aí eu quero que você fique em pé, por favor. Entenda que agora Moisés está cheio e transbordando da fonte certa. Ele está transbordando da fonte certa. E a fonte está credibilizando ele. Mas mesmo assim, pode ser que algumas pessoas não acreditem nisso. Mesmo você operando pelo poder de Deus, pode ser que alguém não acredite em você. Aí ele fala assim: se o primeiro sinal, a vara e o poder que eu vou usar na tua vida, não credibilizar as pessoas, o que eu vou fazer através de você não credibilizar, eu vou te dar um segundo sinal. E ele fala assim: Moisés, pega a sua mão. E Moisés pega a mão. Ele fala assim: põe no teu coração. E quando Moisés tira do coração, ele descobre que ele era um leproso. A marca da lepra é a frustração e o isolamento. Lepra significa pessoas doentes que se isolaram, e o coração dele era leproso. Ele estava magoado, ele estava ferido. E homem ferido vai ferir pessoas. Ele fala: sabe, Moisés, ainda que eu use você, pode ser que você fira pessoas porque você está doente. Ele olha e diz assim: está aqui, leprosa, minha mão. Esse é meu coração. Estou triste, estou frustrado, estou magoado, estou leproso. Só que Deus, sabe, Moisés, é o teu recomeço. E no teu recomeço eu vou te curar. Aí manda botar de novo a mão no coração. E quando ele bota a mão no coração, a Bíblia diz: agora ele está curado. Ouça, se as pessoas não acreditarem no que Deus vai fazer através de você, eles vão acreditar no que Deus está fazendo em você. Até que nada mais exista se não for Ele. Até que nada mais. Hoje é noite de cura nesse lugar. Eu preciso de 5 minutos para orar.
Meu tempo esgotou. Eu preciso de 5 minutos para orar. Hoje Deus quer curar pessoas aqui. Ouça, você é um propósito de Deus. Você nasceu por causa de um propósito. Desencana, joga no rio, vai embora. Deixa o rio levar. Deixa ele controlar a tua vida, ele vai pagar a conta. Se prepara na fonte certa. Busque na fonte certa. Não queira ministério com estratégia do Egito. Vai dar errado. Você vai se frustrar, você vai ferir gente. E no exercício do chamado, aprenda algo. Você vai ter que aprender a lidar com as feridas, com a rejeição, com as frustrações. Mas Deus tem um recomeço para você. Eu venho aqui dizer que Deus tem um recomeço para você. Eu venho aqui nessa noite dizer: Deus tem um recomeço para você. Eu venho aqui nesta noite dizendo: Deus tem um recomeço para você. Não, você não entendeu. Hoje é noite de recomeço. Nós estamos em Horebe. Há uma sarça ardendo neste lugar. Há uma sarça ardendo neste lugar. Mas você tem que dar atenção para ela. Você tem que se virar para ela. E quando você se vira, Deus diz: é você mesmo. E hoje é noite de deixar Deus curar você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, põe a mão no teu coração. Na autoridade do nome de Jesus, toda decepção, toda frustração, toda estratégia do inferno, que ao longo da tua jornada, toda pessoa que te magoou, toda pessoa que te feriu, hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu trago um bálsamo de Gileade, um bálsamo de cura, um bálsamo de cura. E eu declaro sobre a sua vida, em o nome de Jesus: seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora. Em o nome de Jesus, hoje começa algo novo sobre a sua vida. Deus quer usar você, mas Deus primeiro precisa curar você. Pessoas feridas ferem pessoas. Você está no lugar certo. Há uma sarça neste lugar. Hoje finda um tempo. Hoje finda um tempo. E começa uma nova estação na sua vida. Se derrama diante dele. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.